Amigos, amigas, vocês que acompanham o nosso canal da Associação Espírita Jesus de Nazaré, muita alegria em podermos tratar de mais um tema, mais um momento doutrinário transmitido aqui pelo nosso núcleo de produção audiovisual, Clara de Assis, da nossa Associação Espírita Jesus de Nazaré. Muita alegria, gente, muito contentamento, a felicidade de podermos dar continuidade a uma tarefa que se iniciou por conta das questões pandêmicas e que estamos dando continuidade de forma online e trazendo cada vez mais vocês mais pertinho da gente e também nos colocando, enquanto Associação Espírita Jesus de Nazaré, mais pertinho de vocês. Hoje nós vamos tratar de um tema que seria uma espécie, digamos, de um resumo de um documentário que na realidade se constitui material de pesquisa. Nós desenvolvemos uma pesquisa na Universidade Estadual de Feira de Santana, juntamente com o professor André Barboni, e também no nosso trato aqui no Centro Espírita, na Associação Espírita Jesus de Nazaré, no que diz respeito ao levantamento de dados para a produção de livros e revisões e também dados, documentos, fotos, tudo que possa ilustrar e esclarecer para nós os itinerários documentais sobre Pietro Baldi. E nesse momento nós vamos falar a respeito do que nós levantamos lá na Mansão do Caminho, como vocês estão vendo aí no nosso slide. Itinerários documentais, Pietro Baldi na Mansão do Caminho. Como vocês já viram em outros momentos, principalmente no aniversário da nossa casa e algum tempo atrás também nós fizemos um momento em que nós mostramos que a nossa casa, a Associação Espírita Jesus de Nazaré, que esse ano completará seus 82 anos, ela tem uma história muito vinculada à pessoa do professor Pietro Baldi. E a obra do Pietro Baldi, ela chega para a gente através do trabalho do Dr. Oswaldo Pinheiro Riquião. Aqui vocês estão vendo no slide alguns documentos que nós conseguimos levantar, que nos foram doados pela família. Aqui vocês têm a cópia, inclusive com a partitura de um hino que ele produziu para o Congresso de Brasília de 1966. Do outro lado você tem, pode visualizar um manuscrito que ele produziu sobre a queda original e a redenção, dentro de uma conexão, o Baldi, Rustem, Kardec, os evangelhos, que ele chegou a encaminhar para o Pietro Baldi. Eles tiveram uma larga correspondência e o Baldi leu esse material e confirma para o Dr. Riquião que o caminho que ele estava percorrendo era de acordo. E isso está bem documentado nesta carta que vocês estão vendo nesse slide, no qual nós colocamos também aqui a foto do Dr. Oswaldo Pinheiro Riquião. E nesta carta feita à mão, em caneta tinteiro, vocês percebem a letrinha do professor Pietro Baldi, ele confirma a questão da parábola do filho pródigo, a questão da redenção, o significado de ressurreição e este retorno ao sistema conforme a sua obra filosófica, a qual nós acatamos. Então, isso aconteceu quando? Então, nós estamos falando aí, Congresso de Brasília, 66, o trabalho do Dr. Riquião. Isso é de lá dos anos 50 e dos anos 60 do século 20. Então, o Dr. Riquião, ele era palestrante aqui da nossa casa, ele estava vinculado ao grupo de trabalhadores da casa e ele desenvolvia palestras com esse tema, Kardec, Rustem, o Baldi, e fazia muitas conexões, levando em consideração o Novo Testamento e a questão da queda original. Então, um trabalho assim que formou muitos adeptos já naquela época, muitas pessoas que passaram a entender a obra de Ubaldi pela ótica do Dr. Oswaldo Riquião. Então, aqui nós temos duas imagens, ali vocês estão vendo na esquerda, uma imagem que traz o nosso querido Laurites, que foi assim um destes que ouviu essas palestras do Dr. Riquião, lá nos anos 60, nos anos 50, quando ele ainda era muito jovem, e se apaixonou pela obra do professor Pietro Baldi. Laurites, então,
no decorrer dos anos, e aí veio o desencarne do Dr. Requião, e inclusive até uma mudança em termos de equipe do Jesus de Nazaré, porque muitos companheiros e companheiras desencarnaram, mudaram de cidade, ou migraram para outros centros, enfim, né, as mudanças naturais de qualquer grupo. E Laurites vai criar então o chamado Núcleo Pietro Baldi de Feira de Santana, que era um núcleo de caráter eminentemente filosófico para discutir a obra, o pensamento do professor Baldi, e que tinha como fundadores ele próprio, Noêmia, que vocês veem aqui na figura, que está ali na fotografia, melhor dizendo, que está ali com uma blusa rosa, Seu Genário Brasil, já desencarnado, e Elizabeth Cavalcante. Então, eles 4 criaram o que eles vão chamar de Núcleo Pietro Baldi, que não tinha vinculação religiosa, não tinha nenhuma vinculação com nenhuma casa religiosa, e funcionavam inclusive na Casa de Noêmia quinzenalmente aos domingos para reuniões, debates, leituras, promoção de evento a respeito da obra do professor Pietro Baldi. Só que muitos dos frequentadores, dos participantes desse núcleo eram da nossa casa Centro Espírita Jesus de Nazaré, como vocês estão vendo aqui na imagem, uma imagem mais antiga, exatamente para vocês verem que isso aconteceu já nos anos 80. Então, Laurites consegue fazer alguns movimentos, inclusive na universidade. Tivemos encontros, colóquios, com a presença inclusive do Dr. Romano Galef, doutora Gina Galef, que eram da UFBA e que vieram. Isso foi bastante noticiado aqui em nossa cidade. Mas com o tempo, o grupo realmente que ficou eram espíritas e notadamente do nosso Jesus de Nazaré. Foi então que em 2004, aqui vocês já estão vendo algumas imagens, nós sediamos o Congresso Pietro Baldi aqui em Feira de Santana. Foi um congresso assim muito bonito, muito marcante, com a presença de diversos companheiros, Maurício Crispim, Júlio Damasceno, Gilson Freire, Jorge Damas, Ferdinando Rusante, Amaral, Adelaide, muita gente veio para esse congresso. Nós conseguimos reunir isso no ambiente da UFES. Nós tivemos na época o apoio do Núcleo de Estudos Filosóficos da UFES, e nós tivemos cerca de 250, 240 pessoas nesse congresso. Foi muito bom, repercutiu bastante, e a partir desse congresso, a partir desse trabalho, então nós começamos a ganhar mais fôlego com o trabalho de Ubaldi, com o projeto de expansão e de dar visibilidade ao seu pensamento. E aí começamos com algumas atividades, como por exemplo, as que vocês podem ver aqui: Física Quântica e Espiritualidade, com Marcelo Carvalho, nosso companheiro, que já foi professor da UFES, e ele fez um seminário de encerramento em 2011 das atividades do Núcleo Pietro Baldi. E temas e atividades como essa passaram a ser constantes, recorrentes e realizadas para divulgação, para que as pessoas conhecessem a obra do professor Pietro Baldi, e também houvesse uma quebra de preconceitos, porque ainda havia uma rejeição muito grande a respeito do pensamento. Quem é esse novo filósofo? Quem é Pietro Baldi? É um místico? É um profeta? É um professor? Quem é ele? Então, esses eventos nos ajudavam a dar essa visibilidade. O Núcleo Pietro Baldi também, para vocês verem a nossa ação, durante ali aquele período da pandemia, e já no finalzinho, no pós-pandêmico, também continuamos em atividades remotas, promovendo eventos como esse aqui que vocês estão vendo. Então, o nosso querido Maurício Crispim, lá do IBES de Brasília, ele fez uma conexão conosco e transmitiu para todo o Brasil, no formato online, uma live, né? O tema foi a segunda vinda de Jesus. Então, as implicações disso, as questões religiosas, as questões derivadas de uma expectativa, de uma escatologia. Afinal de contas, estamos realmente vivendo o fechamento de um ciclo, e Crispim trouxe isso de uma forma sensacional.
Bom, nesse contexto, vocês estão vendo aí uma imagem, o núcleo vai se estabilizando, chegamos a ter assim uma frequência aproximada de 18 companheiros e companheiras constantes nas atividades. Algumas pessoas eram assim mais flutuantes, mas tinha ali digamos, o núcleo duro, né? Aquelas pessoas que vinham sempre, que estavam sempre presentes e que sustentaram esse núcleo durante muito tempo. Havia algumas oscilações, saída de companheiro, de companheira, porque arrumou um emprego, é plantonista, mudou de cidade, está fazendo outro curso, enfim, mas isso é natural. Mas o núcleo se estabeleceu ali por volta de 18 pessoas aproximadamente. Realizamos também um grande evento que foi o nosso Encontro Pietro Baldi. E nesse evento nós contamos com Maurício Crispim, com Gilson Freire, André Barboni, também professor da universidade, participou. Tivemos assim a frequência ótima, foi um evento presencial muito interessante, isso já foi em 2015, também para poder mostrar para vocês o trabalho do grupo. E mais recentemente, isso em 2021, já ali no momento pandêmico, mas já migrando para um pós-pandêmico, André Barboni fez uma síntese sobre os 3 biótipos terrestres. Aqui vocês estão vendo nesse slide o card de lançamento do livro. Então ele começou a fazer todo um trabalho de levantamento de dados, de estudo na obra do professor Pietro Baldi, pegou todos os 24 livros e aí foi estudando, foi trazendo todo esse levantamento a respeito desses biótipos, né, o astuto, ou melhor, o forte, o astuto e o justo, como é que cada um deles são caracterizados, o que é que o Baldi fala em cada um desses livros, os aspectos psicológicos, a questão filosófica, como é que eles agem no sentido do coletivo, do individualismo, do colaboracionismo, no sentido dos grupos, no sentido da economia, da política, enfim, muito interessante. É um trabalho assim que está disponível em formato PDF, tem o aval do Instituto Pietro Baldi e é um trabalho que pode ser utilizado academicamente porque ele não tem vinculação religiosa. Inclusive essa é uma preocupação constante nossa, desde a fundação lá com Laurites, lá nos anos 80 até os dias atuais. Apesar do núcleo estar ancorado aqui na Associação Espírita Jesus de Nazaré, mas nós procuramos ter sempre esse olhar universalista, como é a obra do professor Pietro Baldi. Então ela não é uma obra dogmática, ela não é uma obra religiosa, ela é fundamentalmente filosófica, ela se abre para o diálogo com as pessoas que desejarem, com aqueles de boa vontade, sem polemizar, sem querer dizer que é maior ou que está mais à frente do que outro, ou esse ou aquele filósofo. De forma nenhuma, isso não passa pela nossa cabeça. Às vezes fazemos alguma comparação assim natural em termos de pensamento, mas entendemos que não é possível, né, compararmos um Rembrandt com um Di Cavalcanti. Então, são 2 artistas, eles têm a sua linguagem própria, têm a sua estética própria, mas devem ser olhados cada um no seu lugar, cada um como obra completa. Mas às vezes fazemos, não é? Somos humanos, então às vezes é comum, não é? A pessoa dizer assim, eu prefiro mais as pinturas de um Salvador Dalí do que um Renoir, botando coisas assim bem extremas, me perdoem, né? Só para poder ver assim como nós somos, né? Nessa dicotomia, nesse dualismo. E às vezes fazemos comparações, mas Renoir é Renoir, ele tem a beleza dele, é ele. Da mesma forma, Salvador Dalí e os demais. Então, os filósofos, a mesma coisa. Então, o professor Pietro Baldi, ele tem a sua linguagem, ele tem os seus conceitos, ele tem o seu contexto, ele viveu num determinado cenário e ele traz para nós coisas muito importantes a respeito de quem nós somos, onde vivemos, para onde vamos, alicerçados nesses 3 biótipos terrestres. Então o professor André trouxe para nós, para que isso fosse difundido em ambiente acadêmico e que chegasse para todos nós.
O trabalho do professor André se expandiu um pouco para além de coletâneas e exercícios de bricolagem dentro da obra do professor Ubaldi. Então ele começa também a fazer um exercício de tradução, também com a chancela do Instituto Pietro Baldi, tudo aqui feito de acordo com o Instituto Pietro Baldi e também nos ditames dos nossos projetos de extensão e projetos de pesquisa da universidade, que trabalhamos com identidades e trabalhamos também com produção de materiais didáticos, livros, relatórios, enfim. Então, numa dessas viagens literárias e lendo algumas obras, eu me deparei com este livro da Ana Landi. Eu acho que o nome é Landi, não sei se é Landi, mas tudo bem, né? Ana Landi. Ela publicou uma biografia do professor do professor Divaldo Franco, palestrante espírita, conhecido mundialmente pela Bela Editora, com a primeira edição em 2015. Lá nesse material, ela vai citar, lá no capítulo 20º, intitulado Úmbria, que está na página 179, alguns dados sobre o professor Pietro Baldi. Então, vejam só, a partir desse livro, que é um livro biográfico sobre o professor Divaldo Franco, sobre o palestrante Divaldo Franco, a Ana Landi, que é jornalista, ela utilizou metodologias da pesquisa jornalística, ela sinaliza que existem mais dados sobre o professor Pietro Baldi a partir da amizade, do contato que ele teve com o professor Divaldo Franco. Isso é muito importante para a gente que é pesquisador e irmos atrás, e também importantes para a Associação Espírita Jesus de Nazaré, que agora em 2024 vai sediar mais um evento, mais um congresso Pietro Baldi. Então lá nós encontramos dizendo no capítulo Úmbria, eu aqui fiz uns destaques, talvez não esteja muito bom para vocês verem, mas com um pouquinho de boa vontade, né, a gente consegue. Então ela vem falando a respeito de um amigo comum entre o professor Baldi e o professor Divaldo, que era o Benedito Zancanner. Benedito Zancanner era digamos, um dono de terras, um grande proprietário rural, vou usar essa expressão, da região de Catanduva, em São Paulo. O Benedito Zancanner, então, ele é muito amigo de Ubaldi, é ele que, inclusive, naquele episódio da vida de Ubaldi, em que ele está com a ordem de despejo, já sem ter para onde ir, tinha que desocupar o apartamento, o proprietário reclamando a posse do apartamento, esse Benedito Zancanner, ele manda um cheque num valor, na época, que dava para o Ubaldi comprar um outro apartamento. Então, a partir dali, o Ubaldi se torna, eles já eram amigos, ele se torna muito grato ao Benedito Zancanner. E intensificam mais a correspondência e travam uma grande amizade. E aí, lá no livro da Ana Landi, ela vai dizer que realmente esse fato aconteceu, de Benedito Zancanner ser muito amigo do Pietro Baldi. Benedito Zancanner, inclusive, era um homem de bom coração, era um homem que se compadecia do ser humano, e ela vai citar, inclusive, que ele, muito compadecido de um grupo de mulheres que estavam na prostituição, ele oferece para elas cursos de corte e costura e máquinas de costura, tudo gratuitamente, amorosamente, para que elas mudassem de vida, né, no contexto do que ele entendia, e para aquelas que aceitassem. E aí ela continua dizendo: antes de morrer, esse homem de bem, está lá no slide, acompanhe, por favor. Antes de morrer, esse homem de bem doou toda a sua correspondência trocada com o Baldi e mais os originais de 3 de seus livros a Divaldo. Todo o material está na Mansão do Caminho. Aí eu fiquei muito surpresa, grifei, botei interrogações, né? Botei lá, importante, meu Deus, que livros são esses? Interroguei. Como é que a gente nunca soube disso? Nós nunca soubemos disso.
E aí, diante de fatos como as nossas pesquisas sobre identidades, a pesquisa sobre o espiritismo, que já fizemos em outra época, publicamos trabalhos e tal, tivemos até um bolsista que trabalhou conosco, professor hoje, já doutor, Chablique Morgado, excelente, um pesquisador notável, e isso ele foi meu aluno em iniciação científica. Posteriormente, o trabalho aqui na Casa Jesus de Nazaré, na Associação Espírita de Nazaré, no sentido da divulgação, o trabalho do professor Pietro Baldi, também com André Barboni, nessa dedicação de fazer em associação com o Instituto Pietro Baldi, todo aquele processo de uma tradução bilíngue que eles se empenham, e o trabalho do Núcleo Pietro Baldi, de avançar com a divulgação e com o estabelecimento do Congresso Pietro Baldi de 2024, 20 anos depois do que ocorreu em 2004. Então isso aqui era um dado importantíssimo que nós deveríamos buscar. Então encontramos na sensibilidade de nossos companheiros, né, nossos presidentes aqui, Mônica Bastos, sobrinha de Laurides, e Beto Lago, que minha mãe chamava Beto Oceano, tá valendo, Beto Oceano. Então eles se prontificaram, não, vamos lá então, de posse de uma informação dessa, vamos identificar que livros são esses, que isso é importante para nós, né? Comunicamos também ao Instituto Pietro Baldi, Marcos ficou muito surpreso, né? Ele é diretor do Instituto Pietro Baldi e nos incentivou. É isso mesmo, vamos lá buscar, vocês têm nosso apoio, o que precisar, se precisar de uma carta de apresentação, o que vocês precisarem, o Instituto está aqui para ajudar, porque a gente precisa desses originais. E aí, em conversa com o Beto, ele me perguntou, e aí, Suzy, qual seria a forma para a gente chegar até esses originais? Como é que nós poderíamos fazer? E aí, foi quando nós começamos a traçar o nosso itinerário. E eu comentei com o Beto, eu digo, olha, existe uma pessoa que já foi presidente do UCR, do Conselho Regional Espírita aqui em Feira de Santana, que é ligada à Federação Espírita do Estado da Bahia, que é a senhora Marinha Belo Pina, trabalhou na universidade, hoje aposentada, e que ela poderia nos ajudar, né? Ela tem uma amizade muito grande com o Divaldo Franco, com as pessoas da mansão, e creio que ela poderia nos dar uma grande ajuda nesse sentido. Beto, então, vai em busca de ter esse contato com Marinha. Hoje já é uma senhora, já tem as suas limitações naturais. E ela acolheu assim de pronto, com muita alegria, e se prontificou imediatamente a ajudar no que fosse possível. Vejam que coisa maravilhosa. Vou ajudar vocês, vamos lá e tal. Fez os contatos lá com a Mansão do Caminho e conseguiu agendar uma data para que nós fôssemos numa caravana. Então, a caravana Beto Lago, Mônica Bastos, os presidentes aqui do Jesus de Nazaré, eu e André Barboni, do Jesus de Nazaré, mas também ligados à pesquisa de lá da universidade. E aí fomos para Salvador, para o Pau da Lima, para esse encontro lá na Mansão do Caminho, como vocês podem ver nesse slide. Então, chegamos muito alegres lá na mansão. E isso foi no dia 21 de fevereiro de 2024. Chegamos pela manhã e lá fomos, segundo a indicação que nós recebemos, que procurássemos a Biblioteca Joana de Ângeles, que se localiza no interior da mansão. Então, fomos assim extremamente bem acolhidos, muito bem recepcionados. As pessoas estavam assim preparadas para nos receber, a bibliotecária Sueli, juntamente com um filho adotivo do Divaldo, André, nos acolheram assim maravilhosamente bem, muito solícitos, atenciosos, pararam tudo o que estava fazendo para trazer os informes que fossem possíveis para nós. E aí já colocaram à disposição toda a biblioteca, né? E aí, na hora que eu olhei aquilo tudo, meu Deus do céu, que coisa mais linda. E aí fui nas prateleiras olhando, Beto e Mônica também conversando, interagindo com eles, né? André também olhando. E aí eu localizei uma primeira edição, aqui vocês estão vendo, aqui na esquerda, eu segurando um livro, né? Capinha cinza, uma primeira edição do livro Messe de Amor, que foi o primeiro livro do Divaldo Franco, primeiro livro psicografado, Messe de Amor.
E aí fomos procurar os livros do Ubaldi, e lá encontramos as prateleiras, 2 prateleiras, uma sobre a outra, né? Elas estavam assim bem arrumadinhas, muito bem dispostas, e com uma arrumação técnica, né? Da biblioteconomia, obviamente, mas com um destaque muito especial, os livros do professor Pietro Ubaldi. Aí já identifiquei logo, como vocês estão vendo aí, um dos exemplares, um dos primeiras edições das grandes mensagens do professor Ubaldi, né? E aí já peguei, já folheei, tirei fotos, muito interessante esse momento. E começamos a fazer esse levantamento lá no interior da biblioteca, encontramos muita coisa interessante, né? Mas eu queria aqui fazer um pequeno parênteses, já de imediato, fazer justiça também à Mansão do Caminho. Não só o acolhimento lá imediato da Sueli e do André, mas também a toda a estrutura da mansão, por onde nós passamos. Encontramos organização, como vocês estão vendo aqui, acolhimento lá no restaurante, a comida deliciosa, saudável, farta, de uma generosidade extraordinária. Vocês observam aqui nesses outros slides os jardins extremamente bem cuidados, tudo muito bem organizado, tudo, como nós podemos dizer, muito limpo, muito acolhedor. Quando eu falo assim limpo, no sentido assim, não havia matagal, não havia lugares onde colocasse em risco, nada, tudo muito organizado. Então você poderia estar ali perto de uma árvore que você não ia ter, possivelmente aquele galho vai cair, não, já estava devidamente cuidado, já foi tirado, cerrado. Os bancos todos firmes, não sente nesse banco não que ele está em falso, não tinha isso. Então estava tudo muito organizado, muito seguro, como é a política da Mansão do Caminho. Os jardins, como vocês estão vendo aqui, um lance, né, muito floridos, aquele clima assim, de muito respeito pela natureza, um ambiente também sempre muito bem cuidado. Observem aqui, ali no fundo é o nosso querido Beto, e estavam fazendo algumas reformas, alguns ajustes lá na estrutura da mansão. E é isso, é um local onde você olha e você vê ali uma organização, você vê que existe ali um impulso, uma vibração de amorosidade, de afeto, de acolhimento, de organização, de hierarquia, de respeito. É belíssimo isso. Estavam iniciando as aulas dos alunos, adolescentes do 2º grau, então aqueles jovens, meninos, meninas, muito simpáticos, sorridentes, saudavam a gente transitou pelo ambiente, bom dia, boa tarde, sempre sorridentes, acolhedores. No momento do almoço também formavam filas, sem nenhum tipo de tumulto. Então mostra para nós, né, que sim, é possível quando a gente quer organizar, quando a gente estabelece um determinado modelo, né, de organização, de amorosidade, de olhar para o outro, de empatia, de respeito, é possível sim, ok? Voltemos então para a biblioteca. Então lá na biblioteca nós encontramos alguns documentos importantíssimos. Encontramos, por exemplo, né, aqui foi um achado do André. Ele se dirigiu a uma determinada prateleira e encontrou uma edição do Reformador, que é um mensário da Federação Espírita Brasileira, de 1939. Vejam aí, não é? Está bem amareladozinho, e é isso mesmo, ele estava bem assim, mas estava bem conservado, numa encadernação muito bonita. E André abriu e encontrou um aviso que na realidade era como se fosse uma chamada publicitária para a publicação de A Grande Síntese. Então está lá na Mansão do Caminho, digamos, nesses volumes encadernados, todos do ano de 1939 ali arrumados. Então você vai encontrar a publicação, a publicidade, a divulgação, a propaganda da publicação da Grande Síntese, que é o maior livro do professor Pietro Ubaldi. Voltemos então às prateleiras. Foi essa organização que nós encontramos. Vejam vocês o destaque, o carinho, o amor, o zelo pelo trabalho do professor Ubaldi. Então nós identificamos livros da antiga Fundação Pietro Ubaldi, livros do Instituto Pietro Ubaldi,
livros do Grupo Editorial Monismo, livros publicados pela LAC, livros publicados pela Federação Espírita Brasileira, como é o caso dessa edição aí que vocês estão vendo, de A Grande Síntese, que é uma das primeiras edições, na realidade 2. Então, encontramos isso muito organizado e encontramos também o livro do Jorge Damas, né, para entender Pietro Baldi. Então, como vocês estão vendo, nós temos um sinal, uma sinalização de muito carinho pelo professor Ubaldi. Encontramos também essas outras obras, que são obras mais antigas, em uma prateleira abaixo, onde estão devidamente catalogadas, organizadas, e que tivemos livre acesso a elas, fotografamos. E encontramos no interior dessas obras algumas dedicatórias. Então aqui, por exemplo, na esquerda, no livro Fragmento de Pensamento e de Paixão, você vai encontrar uma dedicatória do Jô para o querido Di. Então vocês vejam os amigos de Ubaldi, os amigos de Divaldo Franco, os amigos do Chico Xavier. Então as pessoas que estavam envolvidas no movimento espírita, espiritualista da época, todos. E essa dedicatória é importante do Jô para o Di. Aqui na direita vocês já estão vendo uma dedicatória feita a próprio punho do professor Ubaldi. Ele assina Ubaldi Pietro para o Divaldo Pereira Franco. Ele coloca dessa forma. Então ele dedicando esse livro para o Divaldo Franco. Aqui é, digamos assim, né, uma das nossas pérolas, porque nós encontramos o próprio Pietro Baldi, como ele assina ali, o Baldi Pietro, ao caro amigo Divaldo Franco, uma recordação do nosso encontro na Bahia. Então aqui está, em outubro de 1951, o professor Ubaldi dedicando ao Divaldo Franco A Grande Síntese, um dos volumes da Grande Síntese. E aí, quando nós esgotamos esse levantamento, nós questionamos a Sueli, a bibliotecária, a respeito desses 3 exemplares que nós referimos há pouco do Benedito Zancanner. E aí ela nos disse: olha, o que eu tenho aqui do professor Ubaldi foi isso que vocês viram. Eu não tenho mais nada. Possivelmente vocês vão encontrar esses exemplares, esses manuscritos, esses originais, lá no acervo histórico-cultural, que fica um pouco mais aqui acima da biblioteca, aqui mesmo no Espaço da Mansão, um pouco mais acima. Vão até lá, que vocês vão encontrar com a senhora Iraci, e ela vai orientar vocês. E nos dirigimos para lá. E quando nós chegamos lá, no acervo histórico-cultural, aqui vocês estão vendo a imagem aqui frontal, quando nós chegamos, nós nos deparamos com uma excelência de organização. Um trabalho, assim, sensacional, realizado por aquela senhorinha a gente percebia, né, de aspecto frágil, aquela pessoa já com uma certa idade, mas assim, de um vigor, de uma lucidez, de um grau assim de amorosidade, de responsabilidade imensos, né? Fantástico. E ela organizou toda essa documentação do Divaldo Franco. E aqui vocês veem, por exemplo, algumas fotografias, né, que foram colocadas, alguns diplomas que ele recebeu, e ela teve o cuidado de espalhar no espaço desse acervo faixas comemorativas, alusivas a eventos que o Divaldo participou, medalhas, honra ao mérito, diploma, enfim, de câmaras, de várias cidades. Gente, é assim uma infinidade de documentos que nós podemos ver assim de primeira, né? E aí já começamos a explorar mais o ambiente. Então, por exemplo, aqui atrás de Beto, como vocês estão vendo, Beto aqui de camisa azul bem nítida, vocês estão vendo ali um conjunto de pastas arrumadas por ordem alfabética sobre notícias a respeito do Divaldo Franco. Então, várias pastas, tudo organizada por local, por país, ano em que foi publicado, tudo ali muito bem organizado, muito bem catalogado. Ao lado nós temos essa série de pastas que vocês veem nesse outro slide aqui. Essas pastas são também, não é, identificadas. Elas trazem imagens, fotografias, materiais diversos sobre as andanças, sobre o trabalho pioneiro, maravilhoso do Divaldo Franco
no mundo inteiro. Tudo muito bem organizado, tudo muito bem catalogado. Nessa outra imagem aqui, vocês já podem ver ali em cima uma faixa, né, alusiva, de agradecimento a Divaldo. Vocês veem aí a coletânea de pastas. A imagem, a senhora Iraci pediu para que ela não ficasse assim em primeiro plano. A gente teve cuidado de pegar ela, não tirar fotos com ela, ou no máximo assim, de lado, de costas, ou de bem longe, para que ela não fosse identificada. Então vocês estão vendo aí a disposição das pastas, a disposição na qual também aparece nesse segundo momento essa quantidade de documentos que ela tem lá organizada, até que ela nos trouxe essa pastinha. Vocês estão vendo ali a identificação da pasta específica para Pietro Baldi. E quando nós abrimos essa pasta, nós encontramos uma série de fotografias quando o Baldi esteve aqui na Bahia durante a sua visita ao Brasil, a primeira visita lá em 1951. Ele chega em julho, né, no Rio de Janeiro, e fica até outubro. Nesse período ele faz diversas palestras, visitas, vai viajar o Brasil de norte a sul. Ele, claro, ele não pôde viajar a locais muito remotos, até pela idade, ele já estava com 65 anos, mas aquelas capitais, Salvador, Fortaleza, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, ele vai também a Pedro Leopoldo, encontrar-se com o Chico Xavier. Enfim, ele faz uma série de viagens, conferências, palestras, eventos, e ele, aqui na Bahia, ele teve esse momento de lazer. As imagens, como vocês podem ver, são imagens da praia, são imagens em preto e branco. As fotografias, elas são realmente muito pequenas, não se tinha, né, a facilidade que a gente tem hoje, obviamente, e nós conseguimos, com tudo aqui, a gente foi com permissão, nada foi feito aleatoriamente, nós conseguimos tirar essas fotos. Identificamos também lá na mansão vários exemplares daquele informativo Evolução e também do informativo Avancemos, produzidos pelo Instituto Pietro Baldi, da realidade Fundação Pietro Baldi. Encontramos vários e identificamos aqui. Encontramos também este material, que é a carta de Monteiro Lobato a Anísio Teixeira, falando sobre a obra do professor Pietro Baldi. Então, é uma carta assim de grande destaque, porque vou ler aqui apenas um trechinho para vocês. Vejam o que Monteiro Lobato vai dizer para Anísio Teixeira. Nós vivemos como gafanhotos a pular de livro em livro. É que nunca encontramos o nosso livro. Quando Santo Agostinho dizia temer o homem de um só livro, ele se referia ao perigo, que é o homem que encontra o seu livro. Pois creio que encontrei o meu livro, o queijo para casa e comida do rato velho que sou. Chama-se A Grande Síntese de Pietro Baldi. Foi traduzido por Guion Ribeiro e publicado pela Federação Espírita Brasileira. Temos de lê-lo de cabo a rabo, começando pelo fim. Estou a vagar no alto mar desse livro e tonto, deslumbrado, maravilhado e inclinadíssimo a reescrevê-lo, tal a minha certeza de torná-lo 3 vezes mais claro. Guion sabe a língua e tem estilo, mas não procura facilitar a compreensão do leitor. Eu procuraria a força da clareza. Quis mandar-te o livro em vez de apenas indicá-lo, mas não achei em nenhum das livrarias. Estão tirando nova edição. Fica aí de alcateia para fisgar quando este saia. E leia-o como estou fazendo, sem pressa nenhuma, com a simpatia aberta como uma flor. Leia digerida e traduzidamente, isto é, retraduzindo mentalmente em palavras tuas ou mais próprias os períodos que o tradutor obscurece com seu excesso de bom português. E aí ele vai falar que ele apela para a inteligência de Anísio Teixeira, que na época era, e até hoje, reconhecidamente, esse grande intelectual da cultura brasileira, educador notável, a respeito do impacto que a Grande Síntese havia provocado nele. Fantástico, né?
Pois muito bem, aqui estão as coletâneas das cartas. E aí vocês podem ver, elas estão organizadas nessas caixinhas, estão organizadas por países em ordem alfabética. Então você pode ter aí acesso mediante, obviamente, autorização, porque são cartas, muitas coisas confidenciais. Nós não tivemos acesso a essas cartas devido ao alto grau de confidencialidade e questões éticas. Então, obviamente, nós nem quisemos ter esse acesso se não tivéssemos autorização, mas documentamos para mostrar como todo o material didático, de pesquisa, quando eu falo assim didático para pesquisa, todo o material ali produzido é, digamos assim, é um mar. Você joga a rede e ela vem repleta de peixes. É muita coisa que temos ali. Aqui ainda, entre as fotos, vocês podem ver aqui algumas fotos do professor Pietro Baldi, ali com o grande visionário tio Juca, trabalhador incansável da reabilitação juvenil, infanto-juvenil. Aqui o professor Baldi proferindo palestras, e essa foto aqui que para mim é fantástica. Nossa querida Mônica Bastos também ficou encantadíssima, porque nós temos aqui o Baldi ali parado. Vocês veem que atrás dele as pessoas estão ali em algum movimento, mas ele, observem bem, ele está ali na linha de frente parado, olhando ali o pescador arrastando a rede, puxando a rede, né? E aí me veio imediatamente na minha mente aquela imagem do Pedro da Galileia, o mar da Galileia, as pescas, aquele mar maravilhoso, cheio de peixes. E ao mesmo tempo esse encontro aqui na Bahia, aí me veio, né, Dorival Caymmi, a suíte dos pescadores, né? Minha jangada vai sair para o mar, vou trabalhar meu bem-querer. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer. Então, que coisa linda esse encontro, isso para mim, que imagem. Me permitam esse momento aqui de emoção. Mas nessa pastinha destinada ao professor Ubaldi, nós encontramos uma carta de próprio punho do professor Ubaldi, dirigida ao Benedito Zancana. Encontramos. E nessa carta ele vai dizer no verso o seguinte: envio-lhe pelo Rui, parênteses, não identificamos quem é esse Rui, ainda estamos em busca. Então, voltando agora para o slide. Envio-lhe pelo Rui os manuscritos dos meus 2 volumes. Problemas do futuro, ascensões humanas, como presente da amizade e gratidão. Então vejam aqui, o próprio professor Ubaldi, ele destina para o Benedito Zancana 2 livros, 2 manuscritos, como ele está dizendo aqui, 2 manuscritos dos 2 meus volumes, Problemas do Futuro e Ascensões Humanas. Pronto, localizamos 2. Mas lá no livro da Ana Lande, ela diz que são 3. Fomos, obviamente, tentar entender isso com a senhora Iraci. Então, ela tirou a nossa dúvida dizendo, realmente eram 3 volumes que nós tínhamos aqui, 3 manuscritos. Eu, inclusive, manuseei. Ela se expressou para a gente dizendo o seguinte: eu senti, enquanto estava manuseando, a importância daqueles documentos. Eu senti. Eu juntei os 3 documentos, os 3 manuscritos, e, por ordens, eu remeti para o Museu Divaldo Franco, que está sendo planejado aqui na Mansão do Caminho, que é o chamado Memorial Divaldo Franco. Vejam aqui a imagem. Então, nós identificamos que esse material, ele saiu de lá do acervo e tinha ido para o museu, para o Memorial Divaldo Franco. Esse museu, ele se encontra em fase, digamos assim, de construção. A estrutura da mansão está passando por todo um processo de revisão, de algumas atividades. Por exemplo, né, a maternidade que lá funcionava fechou agora em 2023. Podemos verificar isso lá pessoalmente, né, através dos contatos que nós fizemos. Foi nos confirmado, não, realmente foi fechado.
porque devido a questões de gestão, o SUS, juntamente, enfim, articulação das questões de saúde que não vem ao caso. Então, eles agora estão investindo em educação, principalmente preparação do jovem para o Enem e para as grandes universidades. As universidades públicas que têm grande, digamos assim, competição. Então, esses jovens estão sendo preparados, os professores estão sendo escolhidos e tal. Então, o investimento hoje da mansão está sendo com foco em educação. Então, a unidade da maternidade vai ser convertida em outra forma de assistência, talvez em saúde mental, alguma coisa assim. Mas o museu não é prioridade agora, entenderam? Então, o material está lá sendo armazenado, catalogado, está sendo guardado, mas nós não temos esse acesso ainda a um museu. Então, nós conversamos com a pessoa responsável, me falha agora a memória, o nome dela, e ela nos orientou o seguinte, que entrássemos em contato com toda a organização, direção da Mansão do Caminho, para que através de uma carta nós tivéssemos esse acesso. Então, sendo autorizado, haveria um levantamento desses documentos para que nós pudéssemos acessar e aí sim termos acesso a esses 3 manuscritos que estão depositados aqui na Mansão do Caminho. Com alegria, apresento essa última foto aqui para vocês. Divaldo Franco, ali na esquerda, na extrema esquerda, em presença de vários amigos que estavam na viagem que foi realizada para Fortaleza durante a viagem do professor Pietro Baldi. Então, Divaldo fez, juntamente com esses amigos, porque o professor Clóvis Tavares não pôde acompanhar, e pediu a Divaldo que fizesse esse acompanhamento, para deixar o professor Baldi também mais tranquilo, mais à vontade, né? Ele não tinha profundo domínio do idioma, apesar de ser poliglota, e depois aprender a língua portuguesa de uma forma muito rápida. E é essa a fotografia aqui, professor Baldi, Divaldo, entre amigos, já na presença ainda do Clóvis Tavares. Então, que alegria! Então, meus queridos, minhas queridas, é esse o nosso itinerário. Teremos possivelmente um segundo momento, que é quando nós vamos trazer aqui para vocês, deixando aqui documentado, esse nosso itinerário fase 2, que será, com fé em Deus, a nossa visita à Mansão do Caminho, para identificarmos esses manuscritos, fazermos toda a documentação e termos, enfim, o acesso a esse material que é de uma importância histórica fantástica, é importante também para o Instituto Pietro Baldi ter acesso a esses manuscritos de forma a verificação de palavras, de alguma sentença que possa, durante o trabalho tipográfico ou de tradução, estar em discordância, mas fica aí esse grande momento em que nós estamos vivendo. Eu fui contactada pela central, pela coordenação de documentação do DCHF da UFES, me pedindo, olha, quando a senhora tiver esse material, repasse aqui para a gente, porque nós temos sempre muitos estudantes interessados, fazendo pesquisa sobre a história do espiritismo, história das religiões. Perfeitamente, o nosso projeto de pesquisa é para isso mesmo, é para produzir material e deixarmos aí para gerações futuras e para os pesquisadores. E em termos espirituais, essa nossa alegria de vermos todo esse itinerário da Mansão do Caminho, o nosso retorno para casa foi assim coberto de alegria, em clima de muita felicidade, de termos passado um dia assim de reencontros. Tive a felicidade de estar ao lado de Beto e Mônica, esses valorosos companheiros, amorosos, que estiveram o tempo inteiro conosco. Apenas um registro final, é que antes da nossa partida, eles nos ofereceram uma série de livros para compor a nossa biblioteca aqui na Associação Espírita Jesus de Nazaré. E aí o nosso Beto chegou de mãos cheias, né? 2 caixas enormes repletas de livros que vieram da Mansão do Caminho e que agora estão aqui na nossa biblioteca. Maravilha, não é? Aguardem então a segunda etapa, espero que em breve eu esteja aqui trazendo para vocês. Muita paz a todos, Deus está presente.